noite, Revolução Jesus! Muito boa noite, Revolução Jesus! Ele chegou, tudo mudou. Existe um antes e um depois. Da água pro vinho, da morte pra vida, de dentro pra fora eu tô alterado. Tá tudo diferente, eu tô alterado. Agora eu sei que antes não sabia. Aqui tem vinho e pão, alimento e alegria. Com a mente renovada pelo transformador, agora reconheço o meu Salvador. Uns dizem por aí que é boa a vibração. Na verdade é tudo na base da oração. Fim de semana tá aí, eu vou pra casa do Pai. É garantido, quem Ele sustenta não cai. Se Ele me sustentar, eu não cairei. Se Ele me protege, eu não temerei. Se Ele é Yeshua, eu sou adorador. Levanta a mão pro alto quem aceita Jesus como Senhor. Ele chegou, tudo mudou. Existe um antes e um depois. Da água pro vinho, da morte pra vida, de dentro pra fora eu tô alterado. Tá tudo diferente, eu tô alterado. Que vibe gostosa, gente! Gostei demais! Boa noite, Revolução Jesus! Boa noite, você está chegando. Seja muito bem-vindo ao programa Revolução Jesus. Toda segunda-feira estamos aqui e é uma alegria inenarrável estar na tua presença. Que bom que você está conectado. Inclusive, se você ainda não mandou para aquele seu amigo, seu vizinho, seu parente, manda, ó, começou a Revolução Jesus, bora assistir que nós estamos aqui esperando por vocês, hein? Ei, você gastou, né? Inenarrável, Gostei. gastou o vocabulário. Você acha que eu ia errar? Ô, Dai, mas que vibe gostosa do pessoal da Sacrari, né, gente? Gente, eles são demais. Bem-vindos, meus irmãos, bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui conosco, viu? Gostei da vibe. Requisita, gostei. Vai ter muito mais banda Sacrari aqui no Revolução Jesus, hein, gente? Isso mesmo, minha gente. Maravilha. Temos um tema muito especial para falar hoje aqui, Dai. Sim, é um tema muito especial que, olha... Nós estamos aqui em clima de advento. Não sei se você percebeu o nosso cenário aí. Nós já começamos aí nosso clima de advento, preparando para o Natal. E o Natal, eu gosto muito de Natal, gente. É uma época do ano que eu mais gosto, que é o tempo que eu fico com minha família. É o tempo de estar em família, celebrando o dom da vida de Jesus, né? Não sei você, mas Natal, para mim, é família reunida. É sinônimo de família reunida. Sinônimo de família reunida. E quando fala de família, a gente toca numa ferida profunda que é geral. A sociedade, quando fala de família, passa por um momento delicado. Exatamente. O programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do jovem e a família. A gente precisa lidar com algumas curas que precisam ser feitas nos nossos corações, que muitas vezes vêm por parte da família. Então, por isso, o programa de hoje está muito especial. É isso mesmo. Gente, olha só. Nós vamos começar o nosso programa de hoje, nós vamos dividir em duas etapas. Comecinho do programa de hoje, nós vamos partilhar com o Sandro Arquejada, ele que é missionário aqui na comunidade Canção Nova. Ele tem por formação administração, porém, ele fez uma pós-graduação em ciência da família e também teologia. E hoje, aqui na comunidade Canção Nova, o Sandro atua, gente, na formação dos casais missionários da comunidade Canção Nova. Ele também é pai e vai ter muita coisa bacana para a gente partilhar aqui. Posso já chamar ele, Dai? Claro, posso chamar as ele? Honras. Sacrari, tamo junto, tá? É nóis. Sandro Arquejada, chega mais, vem pra cá, seja muito bem-vindo. Que alegria. Estamos juntos, meu irmão, Estamos bem-vindo. juntos. Revolução Jesus é sua Muito casa, obrigado. meu queridão, fica Muito à vontade, obrigado. senta aí. Sandro, a gente lá. está falando sobre algo muito, vamos dizer assim, sensível
Com né? certeza. Esse tema é um tema sensível, né? A gente que prega para jovem, né, Dai? A gente vê o quanto que quando nós tocamos no tema família, a gente parece que cutuca uma ferida muito aberta dentro do público jovem, né? O pessoal da Sacrari está aqui também, toca muito, ministra muito encontros para jovens, né? Tocou no tema família, você já percebe que é algo sensível, né? Bem sensível, sempre. Então, para a família, a gente tem que sempre ir com cuidadinho ali para a galera poder se ambientar e receber de Deus o que ele tem para entregar para eles. É verdade, é verdade. E, Sandro, hoje você atua aqui na comunidade de Canção Nova na formação dos casais, né? Você cuida da formação dos casais da Canção Nova, né? Dos casais missionários, mas você também é pai, né? E tem aí a formação que a gente partilhou aqui no comecinho do programa, né? O Sandro, ele fez uma pós-graduação em ciência da família, Isso. né? E também de teologia. Sandro, nessa temática de família, irmão, colocando tudo dentro do pacote aí, tá? Você que é missionário, você que é pai, você que é formador, você que teve aí especializações acadêmicas nessa área, quando fala de família para você, meu irmão, o que você já enxerga? Deixa eu só situar aqui um pouquinho, tá? Eu trabalho no conteúdo da formação para as famílias. Legal. Né? O pessoal de casa saber como a comunidade se organiza, né? Nós temos hoje um membro do conselho da comunidade que ele é responsável pelas famílias, que é o diácono Valdir. Certo. Né? Então, ele é o nosso chefe, tudo passa por ele, o conteúdo ali e tal, né? A gente tem os casais da comunidade de Canção Nova, nós temos as 2 últimas semanas do mês, que é formação específica, fala de carisma e fala de assuntos de família também, né? Então, eu trabalho hoje no conteúdo. Não só eu, o Alexandre... Uma equipe O Alexandre toda, né? Oliveira também, né? Então, a gente produz os conteúdos em equipe, né? O que eu enxergo hoje, assim, né? Você vinha falando do tema delicado, como que é delicado. E Nossa Senhora disse lá em Fátima, aos pastorinhos, né? Ela falou que a luta final do inimigo, ele iria investir contra as famílias. Sim. Por quê? Porque a família é o útero da formação de um ser humano. Não só social, mas em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. É ali que ele se forma, né? Enfim, é o contato com o pai, com a mãe, com os irmãos. O Catecismo da Igreja vai falar que a primeira escola de sociabilidade que a pessoa tem é dentro de casa. Aprende a ser gente dentro de casa. Então, a família, ela forma a pessoa, né? Ela prepara a pessoa. E é justamente onde a gente vê o demônio colocando o dedo dele ali hoje. Eu percebo hoje, né, tem muitos desafios que as famílias vão vivendo. Financeiro, enfim, né, tem muito caso de abusos, muitas vezes, de violência dentro das famílias também, que é um tema muito delicado. Mas, assim, tudo parte de um afastamento das pessoas, e aí, consequentemente, o individualismo das pessoas. Né? E nisso você vai vendo que a família ela vai perdendo a essência dela, de que é exatamente formar as pessoas. De que forma? Né? Como que isso acontece? Através da união, através do vínculo, através do amor, e de repente você vê tudo o contrário acontecendo. Eu gosto sempre de falar que assim, o sacramento do matrimônio, onde começa a família, né? Ele é um sacramento de serviço. Se você pegar os 7 sacramentos da igreja, então existem os sacramentos de iniciação, que é o batismo, que é a primeira comunhão, que é a crisma. Então, a pessoa está se iniciando. Existem os sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, eles são sacramentos de serviço. Muito então, legal. assim, já começa que o casal casa com aquela ilusão de que, opa, vou ser feliz aqui. Por quê? Porque tem uma expectativa de ser servido. Já começa o contrário por aí, né? E não, o sacramento ele diz o contrário. Embora você não esteja... Quando você assume um sim no matrimônio, né, diante do altar, você tem que estar preparado para você dar mais de você do que aquilo que você recebe. Inclusive, as perguntas que o padre faz para o casal nesse momento, elas dizem quase que assim: se você não receber nada, se a outra pessoa não tiver nada para te dar, você vai ofertar de você, você vai se doar assim mesmo? E a pessoa responde que sim. Sim. Exatamente. Essa é a essência do matrimônio.
E aí você vê que aí depois a família, essa questão da individualização, não sei o que acontece primeiro, se é a individualização ou se é o afastamento, ou se é o afastamento e depois a individualização. Mas você vê que um puxa o outro, é o que a gente vai vendo ali. E você percebe que é uma desconstrução de um valor, né? Porque como o Sandro trouxe, parece que inverteu uma ordem de criação. Exatamente. Né? E quando inverte, parece que as coisas ficam fora do lugar, né, Dani? Exatamente. E acho interessante o que você foi falando, Sandro, porque hoje a gente toca nessa profecia aí de Nossa Senhora de Fátima, desse investimento na família. Porque daí também entra o processo dos desentendimentos familiares interiores, pai e mãe brigando, familiar brigando, que causa várias feridas nos filhos. Exatamente. Eu dou aula no instituto também, para o ensino médio, e ali você vai vendo ali que o jovem, vocês também trabalham com jovens, né? O Rodrigo estava falando, a gente vê que a criança, mas também o jovem, o adolescente, o jovem, ele é reflexo das crises que ele sofreu na família. Sim. É reflexo daquilo que o casal não se acertou, daquilo que o casal não soube viver corretamente, enfim, essa consequência. Eu digo assim, não condenando ninguém, pelo amor de Deus, né? A gente não está aqui para isso, mas quando, por exemplo, tem um rompimento, quando acaba um casamento, quando acaba um matrimônio, os adultos se adaptam, mas o maior prejuízo são para os filhos. Os filhos acabam se adaptando porque eles não têm escolha. Pai para um lado, mãe para o outro, eles não querem mais estar juntos. Mas o divórcio, a separação, ela é um grande fracasso, ela é uma desgraça, entenda bem, a falta da graça, né? Uma grande desgraça para os filhos. São eles que mais sentem a consequência de uma separação. E eu aproveito esse gancho até para dizer que às vezes a gente está falando com você que está nos acompanhando e você talvez teve uma família desestruturada, talvez você passou aí pela realidade de pais que se separaram, né? Mas, gente, Deus tem um jeito para tudo, para tudo. Quando Nossa Senhora vem, como o Sandro trouxe, e traz uma revelação acerca de uma realidade tão forte como o inimigo, ele investir na destruição da família, Nossa Senhora também está trazendo uma revelação de que a oração é uma via para que as coisas possam voltar em ordem. Não é isso, Sandro? Exatamente. O batismo no Espírito Santo, né? A gente percebe também que assim, é muito bonito, porque qual que é a missão de pai e mãe? Deus, ele não tem sexo, né? Deus é espírito, mas ele colocou a essência dele, tudo aquilo que ele é, né, no ser masculino e no ser feminino. Frei Raniero Cantalamessa, na Quaresma de 2011, ele fez algumas pregações muito bonitas que falavam do Deus paterno e materno. Então, você vê um amor de Deus que é materno, quando, por exemplo, tem na Sagrada Escritura, fala, ainda que sua mãe esquecesse de ti, eu não esqueceria. Né? Te resgato, te trago no colo. Você vê Jesus dizendo isso a respeito do povo de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu queria, como a galinha reúne os pintinhos debaixo da asa, eu queria fazer contigo. Isso é amor materno. Então, assim, a mãe é aquela que quer recolher, é um amor ternura, é um amor misericórdia, é um amor entranhado, né? E a criança sente muito isso. Eu costumo dizer assim, né, que a hora que a criança machuca, que está com fome, que está com sono, que tem alguma coisa, ela não quer o pai, ela quer a mãe. É verdade. Né? Chama a mãe. Já dizia o diácono Nelsinho Corrêa, né? Aí eu chamo pela mãe. Aí eu chamo pela mãe. Mas Deus também, e é muito pouco desvalorizado na nossa sociedade hoje, porque nós homens, também trabalho com o texto dos homens, a gente tem que admitir, nós homens não temos assumido o nosso papel de pai. Interessante, Sandro. O papel de pai é estar presente, e muitas vezes a gente é formado naquela questão de que vai trabalhar para ganhar dinheiro, só o sustento. Não, pai, você é sustento também psicológico, você é sustento também de ternura. Então você vai ver Deus ali na Sagrada Escritura falando para um profeta, vem cá, meu filho, vai falar em meu nome. Ah, mas eu não sei falar. Vai, eu estou contigo.
Essa presença. Essa presença de assim, essa força. Eu estou contigo. Você vê muitas vezes. Eu ensinei minhas filhas a andar de bicicleta, sabe que jeito? Segurei até um tempinho ali no banco. Elas acharam que eu estava segurando ali, que eu estava sustentando. A hora que eu percebi que estava pedalando já com equilíbrio, eu soltei e tipo assim, andou. Aí parou lá na frente lá. Pai, tu não está me segurando. Eu sabia que você ia conseguir. Essa palavra de afirmação, ela é Essa palavra de importantíssima. afirmação é papel do pai. Assim como a palavra negativa também tem um poder de destruição. Surte um efeito muito grande. Eu falava outro dia no terço mariano que eu apresento. As famílias não têm noção de quando fala para um filho, você não consegue. Isso não é para você. Às vezes fala para o jovem, porque para a criança às vezes não, nem tanto, mas a hora que o jovem vem para os pais, apresenta um sonho que a mãe pensa que é muito distante, você não consegue, isso não é para você. Você acaba com aquele jovem, você acaba com aquele sonho, e ele absorve aquilo ali como que, tipo assim, autenticando, né? Aquilo ali não é para mim realmente. E assim, só dando uma conclusão aqui, qual que é o papel de pai e mãe? É o papel de ser Deus na vida do filho. Forte, muito Forte bom. mesmo. O papel de ser Deus. Então, assim, o que é um adulto bem formado? É aquele que sabe que tem amor, que tem colo, que tem ternura, que tem misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque foi a mãe que passou. Mas sabe que eu posso, que eu vou avançar, que eu posso dar um passo a mais. Por quê? Porque o pai dele acreditou. O pai dele deu aquela autenticação para ele. Então, é alguém que se lança na vida. É muito importante isso. Então, Muito forte, né, Dai? É muito forte. O tempo voa, né, É, Dai? esse tema, assim, tipo, dá para ficar conversando. E nós temos aqui uma família, né? O Sacrari está aqui com a gente também, com a graça de Deus. Deixa de ser uma família todos, né? Que acaba o ministério sendo uma família também. Sim. Mas também um casal que também traz o dom da vida, né? Trazendo também... Sacrário da vida, né? O Sacrário da vida, que legal. Tá de 36 semanas já, a gente conversava. Não, quantas? 36? Agora Não. na gravação, 32 semanas. Pronto. E vai chegar no início de dezembro, né? Olha só Se que Deus quiser, beleza. quando for ao ar o programa, né? Já estaremos com Sabe, ele. olha aí. Que bênção, gente. Que alegria. E também nós podemos contemplar isso, né? De como que a família hoje ainda ela é um sinal de Deus para o mundo. Ainda é possível ter famílias santas que buscam Deus e querem refletir isso para o mundo, né? Através do ministério de vocês. Uma alegria mesmo recebê-los aqui, viu? Amém. Uma alegria para a gente estar aqui ouvindo todos esses ensinamentos também hoje. E a gente vai para o intervalo rapidinho, gente. Vamos encerrar com música. Sacrari vai cantar para nós. Mas fica ligadinho aí, porque é o seguinte. Agora, no segundo bloco, nós vamos entrar numa outra dimensão dessa partilha, desse assunto família, tá? O Sandro vai estar com a gente também. E o terceiro bloco, vamos ver um momento de oração muito forte. Então, fica conosco. É rapidinho. Nós vamos para o intervalo rápido. O Sacrari vai cantar para a gente. Nós voltamos rapidinho. Não perca. Bem-aventurada Virgem, Mãe forma de Deus, Santa Imaculada, roga pelos filhos teus. Mãe de Deus e minha ave cheia de graça. Arca da aliança, és auxílio dos cristãos. Torre de Davi, atira minha devoção. Mãe de Deus e minha ave cheia de graça. Essa é para você inspirar, respirar e deixar Deus cuidar de todas as coisas. Inspira, respira, não pira, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Inspira, respira, não pira, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Pra que tanta pressa, por onde vai? Se o dono do mundo também é seu pai, ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Pra que tanta preocupação? É só entregar o coração. Coração barulhento se achega e vem provar a paz que o mundo não dá.
Desacelera a cabeça e vem descansar no manso coração. Dai, respira, inspira e não pira. Eu gostei demais, gente. Ficou pra vida essa dica, tá bom? Ficou, gente. Você em casa, Respira, ó, inspira. Respira E e não não pira. Lá no Mistério Jovem, a gente tem uma frasezinha dessa, nosso ambiente de trabalho dos Jovens Canção Nova, tá lá no cantinho. Aí quando tá tudo pegando fogo, assim, olha pra frase. Aí eu começo a cantar já. Inspira. Já ficou como lema, música, tema, né, Pronto. para poder ficar lá cantando, para eu respirar e tá. Vai ficar tudo bem. Ah, Ó, gente. Deus está cuidando. Então você tá em casa e aí, ó. Inspira, respira. Vai Gente, ficar tudo onde bem. que eu encontro essas músicas? Vocês estão nas plataformas digital? Como é que tá? Com certeza, gente. Conta pra Estamos em gente. todas as redes sociais, aí @Sacrari, você pode buscar lá no Muito Instagram, bom. no YouTube, nas plataformas de áudio, aqui ó, Sacrari. Sacrari. Digitou Sacrari no Instagram, no YouTube, no Spotify. Onde digitar Sacrari vai encontrar vocês. Deezer, todas as plataformas Sim. vocês encontram lá as Encontra músicas. todas as músicas. Gente, bora Música, seguir? clipe, vídeo, tudo você encontra lá. Maravilha. Bora seguir então, gente. Sacrari. Procura lá. Vamos seguir essa galera. Vocês viram, só música bacana, né? Eu gostei demais dessa vibe, Dai. Que Eu tô gostoso. Gostei muito, 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 muito. Mas, gente, vamos seguindo, porque o nosso papo tá muito bom mesmo. E aqui nós vamos agora agregar no nosso bate-papo uma mulher que eu sou suspeito para falar dela. Ela sabe que eu gosto dela, que eu sou fã dela, mas eu preciso deixar isso público, registrado, para o mundo inteiro saber que eu tenho uma admiração tremenda por essa pessoa que nós vamos chamar aqui. Ela é minha irmã de comunidade. Para quem não conhece, vai chamar ela de Alexandra, mas eu, com carinho, chamo ela de Xanda. Tá bom? Xanda, vem cá, chega mais. Olha só, eu vou levantar para receber essa irmãzona de comunidade. Bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda, querido. Xanda. Você é suspeita e a Dai também. Eu Ah, também, gente. deixa eu falar, gente. Já morei com ela. Foi uma alegria. Foi maravilhoso. Tempo maravilhoso. Gente, pensa numa irmã boa de comunidade. Alexandra. Hoje a Obrigada. Alexandra ela tá na missão do Rio de Janeiro, né, Xanda? Rio de Janeiro, sou carioca, hein, gente? Hoje foi difícil, mas a gente chegou, graças a Deus. E viva Jesus, nós nesse advento. Tudo é preparação para o Senhor que Isso. vem. Mas moro no Rio de Janeiro com alegria. Temos a nossa missão lá, linda. A Canção Nova está abraçando o Rio, hein? Isso, eu falava agora com a Xanda no intervalo que, gente, Canção Nova tá abraçando o Rio de Janeiro, eu tô achando o máximo. Pois é, nós estamos lá e uma alegria também. Siga-nos, @Canção Nova Rio. E saiba Nova tudo, você que está aí, galera jovem, nós precisamos de vocês aí, hein? Olha que beleza. Para começar o Jovens Canção Nova no Rio de Olha, Janeiro. Vamos? opa! Bora começar. Você que ainda não segue, já segue. Já fala assim, ó, tô aqui. E precisar Exatamente. também, ó, vai lá. isso Muito bem, mesmo. mas é uma alegria Que estar bom. aqui. O Revolução Jesus é do meu coração e é muito bom estar aqui com vocês. Xanda, para te contextualizar, no comecinho a gente trazia realidades sobre a família, né? O Sandro veio trazendo várias explanações muito interessantes sobre a família. Estava escutando, A aparição maravilhoso. de Nossa Senhora de Fátima, que disse, né, o quanto que o demônio tem investido na destruição da O último família. combate. Né? E a Xanda, ela tem uma experiência profunda de algo que é essencial num relacionamento familiar, que é o perdão. Que vem do relacionamento pais e filhos, né? Pais e filhos é sempre uma ambiência de perdão, né? Mas meio um pouquinho mais a fundo, mais exigente, né? A minha experiência com perdão foi uma experiência de um amor bastante exigente, mas não menos exigente que esse amor de Deus que nos ama, que é pai, eu entendi isso, Sandro, entendo perfeitamente, nos ama com amor de mãe, com esse útero materno. Deus é assim, e Ele pode ser assim, né? E eu lembrei muito de São Francisco de Assis, que pedia que os seus irmãos chamassem uns aos outros de mãe, que era o convite de amar assim, como a mãe ama, né? Um amor de entrega, um amor de aconchego, mas também um amor de sacrifício, né? Um amor que se dá, enfim. É essa experiência de família que é exigente, é a minha experiência. Vocês estão entendendo porque eu falei que eu sou fã dessa mulher, gente? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Mas antes de nós entrarmos na história da Xanda, nós temos um quiz para fazer com vocês, tá? Exatamente. É um Ainda bem ping-pong que nós aqui. somos jovens, né, Sandra? É isso aí, topamos tudo. É o seguinte, nós temos cartas aqui de 1 a 6, não é isso, Dai? Exatamente. São
questionamentos de jovens que estão vendo realidades específicas referente à família. Então, nós temos aqui de 1 a 6 cartinhas aqui, com uns questionamentos, para que vocês possam comentar sobre essa realidade. Dá uma dica para você que está em casa, talvez você esteja vendo uma realidade parecida com essa, o que fazer diante dessa realidade. Então, nós queremos jogar para vocês. Eles não viram antes, viu, gente? Não viram, não sabem viram. as perguntas. Surpresa. Exatamente. Aí, escolha aí de número de 1 a 6. Comecei, Xanda. Chegou agora? Fala um Comecei número. pra aí. 2. 2. 2. Dai Silva. Vamos lá. Meus pais só falam de notas, faculdade e futuro. Parece que eu só valho alguma coisa se for alguém na vida. Eu queria que eles vissem que eu já sou alguém, mesmo com minhas dúvidas. A pressão é tanta que às vezes sinto vontade de acabar com a minha vida. Forte, hein? Forte, muito Forte é forte. porque é acabar com a vida. O nosso maior problema hoje da sociedade é a criação de pessoas frágeis, que não aceitam não, que não são prontas para cobrança. Mas isso é fruto do tempo, do nosso tempo, dessa sociedade líquida, limitada, Sim. que não aguenta pressão, que não aguenta exigência, que é do toque, é touch, né? Ela é aquela passa rapadão. Não gostou, passa. Não aguenta pressão. Eu não gostei, passa para frente. Não é do jeito que eu quero, não me deram like, não me seguiram, não sorriram para mim. A sociedade mais livre é a sociedade mais suicida. O jovem que pode fazer todas as coisas é o mais ansiolítico, é o mais frágil. Não, o problema não está nem nos seus pais e não está também com você. É um problema social. De modo que você é cristão, você é um filho de Deus. O filho de Deus ele já é convidado à cruz. Abraça a tua cruz, meu parceiro. E não importa a tua idade. Pai vai ser sempre alguém que vai nos exigir. Porque quer o nosso melhor. Então, ele vai querer o nosso melhor, ele vai querer a nossa nota, ele vai querer... Porque nós somos condicionados a propósitos. E para você passar, você precisa da nota. Para você se estabelecer na sociedade, você precisa de um salário, você precisa de um emprego. Então, nós somos condicionados a certas realidades sociais e pronto, não é? Mas nós que cremos, nós temos a força da cruz. Sim. E o não faz parte, a cruz faz parte. A exigência, quem ama, pede da gente alguns sacrifícios. O filho só vai entender quando for pai. Sim. Então, você não vai entender agora. Minha mãe dizia isso para mim. Não vai entender. Agora, quando você for pai, meu Deus, você vai querer dar tudo para o seu filho e, ao mesmo tempo, porque você sabe que é forte ser pai, é forte ser da sociedade. Ele está querendo que você aprenda a sobreviver quando você não tiver ele. Então, quando você tem ele está te forçando. Olha, bora, eu estou te preparando. É um exército, é um combate. O pai é assim, mãe é assim. Para quando você não tiver, você saber sobreviver. É mais ou menos isso, não é, Sandro? É isso mesmo. E é esse amor, é amor de pai e amor de mãe. Deixa ele exigir. E, olha, não desista, não. Você vai ser muito fraquinho se sua primeira observação vai ser desistir. Sim. E, para fechar, aí, o Sandro, que é especialista, eu sou da prática, tá? Eu tenho um sobrinho, tem 25 anos. Porque tudo é muito... Aí você não quer estudar, você não quer trabalhar, você não quer se comprometer com a roupa, com o chinelo, é chulezento, não quer tomar banho. Aí não quer trabalhar porque é um preguiçoso. Aí não quer fazer a nota porque é a única coisa que você faz. E o problema é do pai. A primeira situação que você quer é desistir. Não, meu parceiro, está errado. Você Vamos rever isso aí. tem que aprender a ser resiliente na têmpera, para ser um homem forte, capaz de construir uma família, capaz de nos proteger, capaz de devastar essa sociedade frágil e construir uma sociedade nova. Então, meu jovem, não desista. Deixe-se amar também na exigência. Eu acabei de ver ali o tempo do nosso programa agora e eu queria já trazer uma pitadinha de algo muito essencial para a realidade familiar, que é o perdão. Sim. Né? Eu penso que talvez o ambiente familiar ele seja o lugar mais necessário e exigente dessa realidade que é muito profunda, que é o perdoar, que talvez é algo que nós estamos tão fragilizados por não conseguir viver a graça do perdão. E a Xanda tem uma história muito forte em relação a isso, né, Xanda? Eu tenho. Eu já estava gostando muito do quiz e já ia introduzir muitas coisas do nosso testemunho dentro do quiz. Mas no ambiente da família,
o perdão é necessário, porque no ambiente de relacionamento fraterno, ou materno, ou paterno, o perdão, o relacionar em perdoar a limitação do outro, em acolher a limitação do outro, em também acolher a sua limitação, faz parte do conhecimento e faz parte do amor que tudo crê, tudo espera, tudo perdoa, não é? Então, não existe nenhum tipo de relacionamento, sobretudo os primários, que são os relacionamentos paternos, familiares, que não seja necessário o perdão, né? E qual é a parte grossa? Já vou lá direto no assunto. Qual a parte? Por que a Alexandra sempre é convidada? E eu digo sempre porque é uma referência mesmo. E eu acredito que é uma das experiências mais fortes de perdão que nós temos aqui dentro da comunidade, a partir de uma situação trágica, né? Eu vi meu pai matar minha mãe no hall da nossa casa, depois de uma noite de adultério, depois de várias coisas que ele já cometia dentro de casa. Nós tínhamos medo também. Painho, quando ele bebia, eu sou baiana, por isso painho e manhinha, vou falar muito painho e manhinha. Então, nós tínhamos medo daquele pai, quando ele bebia, nós tínhamos medo daquela situação que ficava sempre uma situação tensa, quando ele saía, quando ele bebia, quando havia uma pequena discussão dentro de casa, quando a gente ouvia a mãe reclamar. Então, isso foi dentro da minha casa, como é dentro de muitos lares de jovens que não sabem lidar. Não é culpa, seja filho, não é o amor exigente. Faça o que é necessário, é o seu pai, é a sua mãe. Aí esse jovem que acha que está sendo perseguido e pensa em desistir, ou esse outro que está se sentindo culpado, acha que é tudo muito pesaroso. É uma questão de amor, e amor que às vezes pede também que se perdoe. Não precisa perdoar um assassinato, mas precisa perdoar o pai porque você não o entende. Olha que interessante. Você não está entendendo que seu pai está te amando, te pedindo a fidelidade das pequenas coisas da sua vida de jovem. Que é uma nota, que é um compromisso ali de tempo, de escola e qualquer coisa. Então, perdoe-o, porque você não entende. Não é que ele está culpado, que ele fez algo terrível, ele matou você. Não, não é isso. Não confunda as coisas da experiência do amor, né? Então, lá em casa, eu precisei ir para um outro ambiente profundo do perdão, né? Para além de uma reconciliação simples, mas para algo profundo dentro de um ambiente de família, que seja num rompimento de um casamento, que fere bastante os filhos, ao ponto dos filhos se sentirem culpados pelas escolhas dos adultos, como também na realidade que eu sofri em casa, de um tiro, de um revólver, de minha mãe estendida no chão, depois de uma noite de pecado. E depois de... Como é que é perdoar isso? Que não é uma nota, que não é um pai que separou, mas um pai que tirou a vida de minha mãe. Como é que é você viver isso? Passar por dificuldades financeiras, passar por vergonha de não saber dizer quem é seu pai, quem é sua mãe, porque cai todas as referências, cai todas as realidades de afeto, cai tudo aquilo que você sonhava, e aí eu ia tirar minha vida por causa disso? A princípio, não, mas também poderia, porque foram muitos sofrimentos que chegaram, e às vezes, a depender do nível do sofrimento, nós não conseguimos suportar, não é? Sim. Mas se não for com a ajuda de Deus. Isso. Não é? Porque o diferencial da vida humana, e é isso que está faltando na nossa sociedade e nos lares, os homens aprenderem que eles podem ser como Jesus, e como Josés, melhor ainda, nesse sentido de família, e que as mulheres podem ser como Maria. Né? E se o homem for o José que ele deve ser para o seu lar, não vai ter a loucura que estão fazendo com a família. Sim. O que nossa sociedade está fazendo com a família é dissecando a presença mais importante do coração de um lar, Deus. Sim. Deus é quem é a coisa mais importante do coração do ser humano. Então, quando nos tiram as referências de igreja, da santidade, coloca tudo no homem, tudo na terra, tudo no dinheiro, tudo no prazer, tudo no like, tudo em alguém que vai gostar de mim, ai, bonitinho, fofinho, lindinho, e você não vai passando por essas realidades, o ser humano vai enfraquecendo, porque ele deixou de se agarrar àquilo que está para além dele, que é o que dá sustentação, que muda a vida, que mudou minha casa, mudou minha família, mudou a minha família, que está mudando ainda hoje. Porque tem muitos da minha casa que ainda precisam se encontrar com Deus para terem suas vidas mudadas. Como um dia eu tive,
não é? Como um dia nós tivemos cada um a sua perspectiva. Mas o perdão também é uma exigência do amor. O que a Alexandra estava falando é muito importante. Quando você tira Deus da família, você desestrutura tudo. A gente tem aqui, tiveram aqui na Canção Nova também, alguns anos atrás, um pai aqui, se eu não me engano, de Cunha, que uma pessoa matou as 2 filhas dele. E aí ele disse, ele falava o seguinte: ele acompanhava a Canção Nova por causa das pregações do Padre Jonas, que falava que tinha que perdoar, então ele perdoou. E ele foi, acho que até o presídio, tudo, ele deu o perdão para o assassino das 2 filhas dele. Foi algo libertador. Exatamente. Então, essa consciência de ter Deus na sua vida, né, é onde você encontra força para perdoar coisas que seriam imperdoáveis mesmo. E o perdão traz isso, né? O perdão não é uma coisa que o Papa Bento XVI dizia com bastante firmeza. Não é fácil perdoar, porque perdoar exige a gente dar amor a quem não merece. Isso é uma exigência do amor, o perdão. Mas Jesus, pregado na cruz, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? O perdão nos dá a possibilidade de mudança. Foi o meu perdão que trouxe meu pai aqui, no confessionário, para que também ele, aqui na Canção Nova, pudesse pedir perdão a Deus. Pai só mudou quando ele tomou a consciência de, perdoado por mim, ele entendeu: minha filha, foi por causa de Deus que você me perdoou. Perguntei para ele: o senhor sabe que eu te perdoei? Não sabe? Sei, minha filha, foi por causa de Deus, não foi? Aí eu falei assim: foi por causa do amor de Deus. Para ele ter consciência do porquê que eu consegui perdoar algo tão imperdoável. E quantas pessoas que escutam o meu texto têm raiva de mim? Tem raiva. Você não deveria ter perdoado. Porque não consegue entender. Porque com a mínima coisa que eles têm, não consegue perdoar. Não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe. Os meninos, com muito mais proporção a ter dificuldade com o pai. As meninas, a ter muito mais proporção em ter dificuldade com a mãe. Isso a psicologia vai dizer que você tem a tendência a ter raiva do seu sexo semelhante dentro da relação pai e mãe. Então, é muito profundo a experiência de encontrar-se com aquele que nos ama, porque é o mesmo que nos perdoa, e a partir dessa experiência você levar a sua casa também a fazer experiência com aquilo que pode mudar. Só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. Não tem outra fala para isso. daí Não sim. adianta ficar com raiva da gente. É revolução Jesus ou não é? É isso. Isso é revolução Jesus. Isso é revolução Jesus. Então, para você que está em casa, calma, calma. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas a gente já volta. Vamos terminar de música aqui e a gente volta com muito mais assunto, com mais testemunho e oração para você que está aí. Já já a gente volta. A Ele todo louvor, toda minha gratidão. Grande é meu Senhor, restaurador. A Ele todo louvor, toda minha gratidão. Com amor perfeito, me amou primeiro. Seguro é no colo daquele que sempre me conheceu. Amor perfeito, me amou primeiro. O lugar mais seguro é no colo daquele que sempre me conheceu. Estamos de volta com Revolução Jesus, um tema sobre família. Você que perdeu aí, você que estava em casa aí, perdeu, não se preocupe. Nós vamos ter o programa também nas nossas plataformas, nós também temos, @Revolução Jesus, o YouTube, @Revolução Jesus Oficial. Né, isso mesmo. Revolução Jesus Oficial. Então, você também pode acompanhar depois o primeiro e o segundo bloco, mas que bom que você chegou, porque o assunto aqui é muito forte, não é mesmo, gente? É forte e é oportuno. Porque Necessário. Família é sempre e deve ser sempre o maior conteúdo da Canção Nova e o maior conteúdo da igreja, né? Veja, nós estamos nos preparando para quê? Para o Natal. É um advento de quem, gente? Daquele que vem e que quis vir para salvar o mundo
E mesmo sem precisar de nós, ele quis vir dentro de uma família. Sim. Pelo amor de Deus. Por quê? Então, eu penso que a família é um novo paraíso, por onde Jesus quis levar-nos ao grande e verdadeiro paraíso, que é a nossa morada com Ele na eternidade. Então, tudo é oportuno. Isso mesmo. Daí tem uma perguntinha ali do nosso quiz, né, Dai? Tem uma perguntinha aqui para a gente poder falar ainda sobre... Que a gente fez umas perguntas aqui, o pessoal que está em casa entender, que não estava acompanhando, de realidades de jovens que vivem alguma realidade familiar e não sabe como lidar com essa realidade. Então, a gente vai trazer aqui para os dois. É uma pergunta para os dois aí comentarem, tá bom? Vamos lá. Tenho mágoas antigas com meus pais. Coisas que eu vi, que presenciei, que fizeram comigo, que doeram muito. Tento perdoar, mas não consigo esquecer. Como seguir em frente sem esse peso? Lembrando que perdão não é esquecer, né? Então, primeira coisa, o perdão é uma decisão. Você tem que decidir realmente reescrever essa história, né? Mesmo a partir daquilo que você sente. A Xanda falava no começo que nós vivemos a religião da cruz. E é isso mesmo, né? E a cruz, a sua cruz hoje é um ponto dependendo da sua escolha, né? Exatamente de reversão de tudo isso aí. Às vezes eu gosto de comentar que o certo seria que os nossos pais nos apresentassem Deus. Mas nós vivemos numa geração, né, que se perdeu tanto de Deus, que muitas vezes Deus está usando os filhos para levar os pais para Deus. Sim. Então, assim, a partir daquilo que você sente, primeira coisa, você já conversou com seus pais? Porque às vezes tem aquele relacionamento da cobrança das notas, né, que é tão natural assim, mas às vezes cria-se um afastamento em que muitas vezes os pais eles não sabem o que os filhos estão vivendo. Então é importante você também falar, né, aquilo que você, a partir de cada vivência, quando seu pai falou isso para você, quando disse aquilo para você, sua mãe, de você falar, naquela situação, né, eu me senti assim, não como alguém que vai lá para jogar na cara, sim, mas assim, realmente, até num clima de oração, fazendo disso uma oração, de dizer como que o seu coração foi afetado. Claro, tem algumas situações que a pessoa foi afetada muito, então, assim, né, a gente, mas estamos falando aqui de situações que são normais, que a família magoa também, né? Sim. Família nos magoamos uns aos outros. Só consegue nos ferir quem é nos capaz de amar. Exatamente. A gente, se o vizinho que você não gosta, se um colega de escola que você não está nem aí, e não exerce nenhum tipo de autoridade sobre você, falar um monte de asneira a seu respeito, vai entrar aqui, vai sair aqui. Mas quando é alguém que você ama, um amigo, o pai, a mãe, o padre, a professora, o tio, a avó, isso vai ferir. Mas se você é a pessoa que tem experiência com Deus e seu pai e sua mãe ainda não têm, é para você que eu quero falar. Deus já começou a fazer uma linda obra de ressignificação da sua vida. O perdão não é o esquecimento, porque ao nosso passado nós colocamos na misericórdia, mergulhamos ele no sangue de Jesus e não temos mais o que mudar. Eu não tenho como mudar o assassinato da minha mãe. Eu tenho como fazer a transformação de toda essa história, se eu permitir que Nosso Senhor chegue no meu coração. Aí eu vou olhar para a painha, eu vou olhar minha ferida, o meu passado, e vou escolher, decidir, dar o corte, decidir perdoar, cortar essa lembrança negativa, que me arrasta. Não vai apagar a memória, não vai apagar que eu vi mãe levantando a cabeça, painho levantando a cabeça dela e sangrando. Isso não vai apagar. Mas o que vai acontecer? Eu escolhi em Jesus entender que painho fez aquilo porque ele estava muito distante de Deus. Entendi que ele estava no pecado, ele estava louco, desvairado, porque se ele tivesse a menor consciência do que ele iria causar a nós, a si próprio, a nossa família, ele não faria. Existem situações, como eu estava falando, são muito graves, como a da Alexandra, tal. Então, assim, talvez você precise de uma ajuda
mais Psicológica. psicológica, ou quem sabe um diretor espiritual, né, para te acompanhar nesse processo desse não esquecer, mas dar o perdão, decidir dar o E perdão. ressignificar mesmo, que às vezes pode ter Exatamente. sido uma violência. E são tantos, você falou mesmo do abuso de pessoas. E quantos filhos que o pai não, que a mãe não entendeu, não acolheu, não aceitou, que o menino foi. Hoje é violado o menino, hoje é violada a menina. E tantos de nós sofremos diversos tipos de abuso. A isso também há um olhar de misericórdia, de paciência. Se Deus chegou no seu coração, e também a gente quer rezar. Porque o que nos muda e o que faz com que essas dores se amenizem e elas sarem é a experiência dessa canção que você começou, de deitar no colo de Deus, para Deus ser seu pai, esse médico que cura. De você fazer uma experiência de entender, aceitar o que você viveu, por pior que seja. Porque aceitar é difícil. É isso. Isso aí. Por pior que seja, minha mãe foi assassinada, eu fui abusado, eu fui macerado, me disseram, me mataram se me matar, dizendo que eu jamais daria certo. É uma dor profunda? Sim. Então nós vamos nos levantar e ir até o lugar certo, que é a oração, onde nossas dores se transformam em lágrimas, em preces, onde nossos gritos são ouvidos quando o pai não ouviu, quando a mãe não escutou, quando o avô e sei lá quem que te feriu, quando a professora e o professor xingou você e te expôs. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. O que eu sei é que nós temos um médico que cura. E nós estamos esperando, graças a Deus, a cada ano a igreja nos ensina a esperar o Senhor que A vem. esperar no Senhor. A esperar o Senhor que vem. Então, nós vamos ao presépio. Nós Vamos vamos a a caminho essa do presépio. nova experiência de paraíso. Para colocar aqui sua dor. Não queira esquecer seu passado. Queira ofertá-lo. Na cruz de Cristo também o nosso passado foi remido. Também a nossa história foi lavada no sangue do Cordeiro. E dor, dói, chore a sua dor. Mas não deixe ela te dominar, porque você é capaz de amar até mesmo na dor. Então nós queremos nessa hora nos unir à sua dor, minha irmã, meu irmão, Sim, Jesus. a sua família, a sua casa, Nós nos as suas unimos. memórias, as lembranças mais difíceis. E se você não consegue vencê-las nem na oração, nem no sacramento, busque ajuda. Não é feio pedir ajuda. Ajuda psicológica, psiquiátrica. Mas tenta viver nesta noite a experiência de deitar no presépio, no colo de Deus, nos braços de Nossa Senhora, de São José. Essa mãe que não vai lhe ferir, mas vai te ouvir. Esse pai que não vai te abusar, mas vai te fortalecer, te proteger. Vai cuidar de você. Mas antes e acima de todos, se coloque nos braços do próprio Deus, que é Pai. Que é Pai amoroso. Que mesmo que todos os outros se esqueçam, Ele não vai se esquecer. Ele não vai te dar pedra quando você pede pão, nem vai te dar cobra quando você só quer um pedacinho de peixe para matar sua fome. Deus vai dar o que você precisa. Mas atenção, meu filho, jovem, filha amada de Deus, não te acovarde, Deus te fez forte. Não queira viver nas desculpas, em frente, porque a dor, por maior que seja, se ela é enfrentada, se ela é bem encarada, ela pode ser curada diante do Senhor e do seu preciosíssimo sangue. Enfrenta o teu inimigo, enfrenta teu algoz e vença-o. Não vença sozinho nem sozinha, vença com Cristo, que é o teu Pai, o teu Senhor, o teu Rei. E você que está em casa agora, nesse momento, falando que você não consegue se aproximar de Deus, que você não consegue perdoar a Ele por Ele ter levado o seu pai. E você criou uma mágoa de Deus com a morte do seu pai. E nesta noite o Senhor quer ir ao teu coração. Você não está assistindo esse programa à toa. O Senhor quer ir até o seu coração para te dizer: eu estou contigo, mesmo quando você está rejeitando Ele. Amém. E nesta noite Ele quer dizer que Ele esteve contigo em todos os momentos que você sentiu dor, que você sentiu raiva. Mas Deus tem um
projeto para sua vida. E foi preciso, foi permissão, foi o tempo do seu pai. Mas o amor de Deus por você não diminuiu, mesmo você tendo rejeitado Ele. E nesta noite Ele quer tocar o seu coração e pede: abre as portas do seu coração para que eu possa trabalhar em você. Não tenha medo de abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero colocar aquelas pessoas que desistiram da sua família, desistiram de si mesmas, desistiram de alguma coisa na sua vida, desistiram talvez do sonho da paternidade, da maternidade, de um matrimônio. Não desista, não desista. Não desista de você. Não desista de Deus que está junto com você, desse Senhor que está junto com você. Por mais que coisas ruins aconteceram, por mais que seja até justificável que você tenha dito: eu desisto, eu não quero mais. Nós temos o exemplo aqui da nossa irmã, nós trouxemos outros exemplos aqui também. O Senhor pode transformar. O Senhor pode transformar qualquer realidade. O Senhor pode transformar qualquer realidade no seu corpo, no seu coração, nos seus sentimentos, na sua memória. Ele pode retransformar tudo. Ele pode usar tudo isso a seu próprio favor. Eu me lembro uma vez que eu li um livro do Frei Elias Vela. Ele falava que toda dor, tudo aquilo que nós passamos, até uma doença física, mas qualquer dor psicológica, nós ficamos ministeriados naquele assunto, naquele tema. E é isso que o Senhor quer fazer com você nesse ano, nesse Natal. A partir desse programa, a partir dessas palavras que você está estudando, o Senhor Ele pode reescrever, Ele pode ressignificar tudo. Creia, acredite, se apegue a Ele. Eu quero pedir que nessa noite seja de fato na sua vida uma noite feliz. Amém. Que o Senhor te embale nos braços e que todas as suas dores, aquilo que você tem vivido, suas dúvidas, seus questionamentos, sejam embalados no amor redentor que nosso Senhor tem por você. Amém, Jesus. Obrigada. Obrigado, Senhor. Muito Obrigado, Jesus. Que assim seja. E antes de nós cantarmos, irmãos, me vinha muito ao coração de que muitos corações estão sendo alcançados pela graça de Deus, que está trazendo para você coragem. Amém. Coragem para tomar a sua vida nas mãos, Enfrentar. coragem para decidir, coragem para ser quem você realmente precisa ser. Amém. Dentro da sua casa. Tome posse dessa coragem, dessa unção de coragem e ousadia que Deus está derramando sobre você hoje. Amém. E nós queremos encerrar o nosso programa cantando, pedindo todas as bênçãos de Deus, como nós rezamos aqui, e que você tome posse, meu querido, dessa bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, e nesse tempo novo que se inicia através da sua decisão de fazer a diferença aí dentro da sua casa. Vamos cantar, meus irmãos? O amor perfeito me amou primeiro. O lugar mais seguro é no colo daquele que sempre me conheceu. Amor perfeito me amou primeiro. O lugar mais seguro é no colo daquele que sempre me conheceu. Amém, Jesus. Amém. Que lindo. Amém, Jesus. E assim nós encerramos o Revolução. Nós queríamos que esse programa se estendesse, mas o tempo voa. Mas o tempo ele eterniza em cada momento que a gente viveu aqui. Obrigado, irmãos. Obrigada. Foi o que necessário agradece. para hoje. Exatamente. Deus abençoe. Muito. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, Sandra. Obrigado, Xandra. Revolução Jesus é a casa de vocês. Amém. Podem vir sempre, contaremos com você outras vezes. Obrigado, Sacrari. Obrigado, queridos. É sempre uma alegria muito grande tê-los aqui conosco, viu? Deus possa abençoar o ministério de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E foi
muito bom, muito providencial a gente estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado, de coração. Estamos juntos, sempre, Minha gente. sempre. E Ficamos nós por ficamos aqui, Darcy. né, Obrigado Carpa? por você estar aqui, Darcy. Obrigada, Carpanelli, Queridíssimo. Rodrigo. Gente, muito bom estar com você. Obrigado por você que estava em casa. Nós nos encontramos segunda-feira, às 22 horas, como sempre, programa Revolução Jesus. Até lá. Até mais. Tchau, tchau. Bora de música. Bora. Essa é para quem foi transformado por Jesus, totalmente alterado pela graça de Deus. Ele chegou, tudo mudou. E existe um antes e um depois. Da água pro vinho, da morte pra vida, de dentro pra fora.